Foi, começou. No nível da mãe, o papo aqui tá gostoso, tá cabeça, papo cabeça. Legal, né? Mamãe fazendo 83 anos nesse 16 de fevereiro. Os netos, Thiago e Heloísa. Os primeiros netinhos dela. Primeiros netos. Um prazer estar E com a conversa gente. daqui, conversa para de lá. Tá conversando desde que hora? Desde as 3 mais ou menos, né? Papo tá indo. Que legal. Turma que gosta de conversar. É. Eita, família de Mas Santiago, mais galíssima. Olha pra lá. E chegamos no papo da meritocracia. E aí? Fala aí, Luiz, o que você acha? Meritocracia. Não, primeiro a definição, né? O que é meritocracia? Meritocracia é o indivíduo chegar por sua própria capacidade. E aí você consegue, pela sua inteligência, você consegue chegar. Então muita gente fala que a gente chega nos lugares por meritocracia. Todo mundo, e muitas pessoas acreditam que todo mundo Ascende socialmente, né? tem Consegue melhores condições. empregos, essa coisa toda. Através da meritocracia. E todo mundo é capaz disso, Mas, né? Mas há controvérsias. Mas chegamos nesse assunto, né? Porque perguntando assim, se no Brasil a meritocracia é válida. Aí nossa discussão seguiu que achamos que não, por quê? Porque o indivíduo brasileiro, o brasileiro, ele não saiu do mesmo lugar. Teve pessoas que já vieram com caminho, vamos falar assim, já traçado, né? melhor do que outras pessoas. As diferenças. As diferenças, isso. Ah, tá. Então nós entendemos que ainda pra gente existe um caminho muito grande a percorrer para a gente chegar no Natal e achar assim, vamos trabalhar em cima da meritocracia para que cada um consiga ganhar o seu através do seu próprio esforço. Lógico que é interessante ter o esforço, mas porém é necessário a gente trabalhar em cima entendendo as necessidades de cada cidadão, de cada indivíduo. A gente passeou até pela escravidão, né? Que você deu a data que não tem 150 anos, é isso? Mais ou menos 150 foi. A libertação dos escravos há mais ou menos 150 anos. Então, dali já existiu um caminho, um obstáculo bem grande para o povo que foi livre naquela hora, né? Quem ali conseguiu sua liberdade, mas não tinha como manter a sua liberdade. Pensar assim, um dia após a escravidão, um dia após lá a princesa Isabel ter lá assinado a lei Áurea, lá onde todos os negros... Qual a data, mais ou menos, que você falou? Eu não tenho certeza, mas foi 13 de maio de 1888. E a gente começa a pensar em 14 de maio de 1888. No dia seguinte, né? O dia seguinte é a abolição da escravatura. Pensa lá, os negros que foram libertos, eles não tinham para onde ir. Para onde eles foram? Para as periferias dos bairros, dos lugares. Aqueles que aceitaram ficar nas casas, nas fazendas, nas senzalas, trabalhavam a custo de moradia e alimentação. E esses outros que não aceitaram e foram para as periferias. Como que esses se mantiveram? Então a gente entende como que vai ter meritocracia, pensando naquele período trazendo para hoje, se muitos, não negros, mas os brancos, tinham condições de se manter e já outros foram deixados à margem da sociedade. É que Lembrando, todos somos descendentes, né? Então, por exemplo, eu tenho minha descendência lá atrás que era de um escravo, né? Pela minha cor. E existe também a pessoa que hoje também está concorrendo comigo, que é descendente desse senhor, que era o dono, né? Que era o dono do meu antepassado. Como que eu posso falar antepassado? Do meu antepassado. Então, o dono dele era O antepassado do branco era dono do antepassado do negro. E que era meu avô e que é avô de um outro que tá. Meu bisavô, tataravô, né? Que é tataravô de algum outro que tá concorrendo comigo hoje.
Então, quer dizer, o avô dele já tinha posse, já tinha terra, e o meu bisavô, tataravô, não tinha nada, estava sendo jogado ali. Caminhando na história, eu acho que quer dizer que assim, que quando caminhando na história quer dizer assim, que os descendentes de portugueses e pessoas que vieram continuaram no seu caminho, pensando em meritocracia, sem nenhum percalço. Tendo suas terras, tendo suas riquezas, né? Os negros que vieram, saíram da fazenda, foram morar na margem da sociedade, e para conseguir chegar ao mínimo possível daquele branco que tinha que lutar 1 milhão de vezes para conseguir ter um pouco da condições que esses brancos tinham. 1%. 1%, mas uma coisa bem mínima. Né? O mínimo possível de humanidade em cima disso. Talvez é isso que queira falar sobre meritocracia. Sim, e aí o Pedro tinha falado de um exemplo, né, dele. Eu lembrei de uma historinha de uma inspetora negra, né, na minha escola, que daí assim, ela via bastante assim, os meninos pulando o muro, né, e geralmente eram meninos negros, né, alunos negros. Ela falava pra mim assim: olha aí, Pedro, olha só, a nossa pretada não quer saber de nada, são eles é que mais matam a aula, não sei o que, né. Aí eu contando isso aqui, a Loi teve uma resposta bem interessante. O que você respondeu? Não, então, porque eu trabalhei em escola particular renomada, né, aqui em Campinas. E eu vi esse mesmo quadro lá. Crianças, adolescentes fugindo da aula, pulando muro, escolas pagas, caríssimas. Pessoas, e eles fazendo a mesma coisa. Né? Meninos brancos, porque a maioria lá, quem era os negros ali, geralmente era bolsista, dificilmente era alguém que está ali competindo de igual para igual. Aí essas crianças, esses adolescentes pulavam muro, matavam a aula e os pais eram chamados. A mesma história que ela era o quê? Inspetora. Que a inspetora estava falando. Só que aí o que a gente inspetora de escola pública, né, onde a maioria crianças negras, né? De uma periferia, né? A que eu trabalhei era no centro, escola paga, e o comportamento é igual. Por que é igual? Porque são adolescentes, não é a cor, né? Os negros estavam fugindo, como ela falou, nossa turma fugindo. Nossa pretadinha, porque eles eram adolescentes, eles têm esses comportamentos geralmente, né? É normal. É igual, independente da classe social. Agora, os da escola particular que estava fugindo ali, fazendo a mesma coisa, né? Com certeza lá na frente eles vão chegar lá. O que é chegar lá? Ter seu bom emprego, ter seu carro, ter uma vida estável, confortável. Tendo feito a mesma coisa que o outro, né? Ou rico. E o outro que matou a aula vai ser penalizado, o da escola pública, porque ele não tem para onde correr. Ele não estudou, ele não se formou, ele não teve o mérito, entre aspas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar mais no subemprego, vai ter mais dificuldade. O caminho do adolescente branco da escola particular já está quase traçado. Ele pode matar a aula, ele pode fazer não sei o quê. Nós podemos também, igual a gente estava falando da meritocracia, a gente pode chegar lá, ter nosso carro. Mas vai exigir muito mais da gente. Exatamente. Ter nosso carro, ter nossa casa, ter uma vida confortável. Só que vai ter que provar 4, 5 vezes mais do que esse que tá já numa escola particular, tá pulando muro igual, mas... Agora tá fazendo até coisa pior, né, Marcia? Como geralmente o pai ou o tio é dono de uma empresa, né? Exatamente. Vai ter quem indique, e nós negros não temos nada disso. Então só que ele tá numa escola particular, né? Já é uma diferença. É uma verdade. Aí depois ele já tem os pais que devem estar bem empregados para manter aquela escola. Tios, não sei o que é. Então, aí já muda bastante. São empresários, geralmente, gente que... Então a meritocracia já cai por terra aí, porque... Não dá para exigir o mesmo
que vai conseguir com o esforço, com o mesmo esforço, ou até mesmo falta de esforço, conseguir alguma coisa. Né? Nesse caso é interessante pensar assim, que as pessoas falam assim, mas tiveram a mesma oportunidade. O preto foi lá e pulou o muro. E viu, mas também aqui dá para perceber pelo cenário que o branco também conseguiu, fez a mesma história, como falou aqui, são adolescentes, porém quando chegou na época de decidir, o pai, que já era um cara que teve privilégios, e são esses privilégios que a gente sempre fala, de já vir de uma família com condições, que te dá condições, que você pode fazer o que for de errado, quando chegar na hora da decisão, ele vai te amparar para que você tenha condições de passar. É que aquelas coisas erradas não atrapalham. Já o negro, ele vai ficar sempre apontado, ele não tem direito de errar de forma alguma. Isso aqui é mais cruel. Se ele erra, ele vai cair mais. Vai ser sempre apontado. Tu já não tá numa Vai situação ser muito mais boa. difícil de retornar. É bem isso mesmo. Dá para entender bem a meritocracia, as falhas, vamos falar assim, da tão pregada meritocracia. Hoje em dia a gente está vendo muitos negros conseguindo chegar a uma faculdade, e inclusive medicina, que é uma faculdade que antes não tinha, né? E não é por meritocracia. Geralmente, eu conheço algumas histórias, teve ajuda. Então, o branco, ele vai chegar a ser médico, só que ele já está encaminhado. O pai era médico, o tio era médico, né? Ou ele tem um tio engenheiro, mas ele quer ser médico, mas ele já tem ali uma possibilidade. Isso é lógico, tudo tem exceção. E conseguir ter uma sala, um lugar, engenharia, né? Sim. Para montar o consultório dele. Ou tem amigo, eu sou engenheiro, eu consulto com um cara, com meu médico, tem uma já sala. Conhece o arquiteto que vai montar aquela sala maravilhosa, que não conhece não sei o que, e o pobre também. Amigo do meu pai. Amigo do meu pai. Meu amigo do meu pai é médico, ele vai te dar uma sala ali, só você fazer 2, 3 consultas para você apenas aprender, para você ser acompanhado. É bem isso. Bem diferente. Vai pensar o negro, a pessoa com menor estrutura, como que vai ser? A mãe era empregada doméstica, ou era assalariada, como que ela vai ajudar dessa forma? Não tem condições. Então, exigir que tenha igualdade. Tem igualdade. E é louvável que hoje a gente está conseguindo chegar lá, né? E apesar de tudo isso, por quê? Porque os negros estão tendo consciência e lutando mesmo. Estão chegando. Mas está exigindo um esforço muito grande. O esforço é tremendo. Tanto é que cada conquista eles querem ir lá e mostrar, nós somos negros, a gente conseguiu, porque lutou muito, né, para estar ali. Mas a verdade é que meritocracia, eu não acho que existe, né? A gente conversando aqui, a gente está entendendo que é difícil, né? No momento, no Brasil ainda não é viável a gente trabalhar com meritocracia. É o meu ponto de vista de entender que isso ainda pra gente não é uma política que vai pela igualdade. Aí essa política ainda afasta mais e ainda torna mais diferente a questão social brasileira. Vai colocar mais, vai continuar do jeito que é, na verdade. Vai afastar mais. É isso mesmo. A meritocracia, em vez de mantém, né? O que já existe, né? A dificuldade que é o que não existe, ou seja, a pessoa que não, o negro que pulou o muro, que não conseguiu, né? Que não chegou lá igual o outro que fez, ele não teve meritocracia. Qual seria a outra alternativa? A alternativa hoje seria a reparação, como está sendo uma reparação por cotas, por sistema de. Talvez não seja essa palavra, mas sistema de. Como posso falar? De ajuda mesmo, não é uma ajuda. Um custo? Infelizmente. Custear essa educação. Aí que a gente tem. Não coloca nem como prejuízo. Essa educação para que se torne o mais igual possível. Porque para chegar a ser igual não existe, né? Não tem. A gente tem sonho, porém a igualdade no Brasil acho que é difícil acontecer. Mas porém um custeamento do governo federal em cima dessas diferenças. Porque isso é necessário. E assim, 100, 200 anos para que isso possa vir a ter uma, assim, 40, 60 mais ou menos de igualdade. De igualdade.
porque igual não vai ter. Porque existem pessoas com mentes pequenas. E isso que é o difícil. Que interiorizou essa coisa, né? Que pra ele não é. Que não acredita na capacidade, que tá tão difícil. Que vai colocar sempre o outro como menor e vai querer sempre explorar. Eu não estou falando nem de socialismo, nem de comunismo, humano, não, mas né? falando de pessoas de igualdade de ser mesmo, de humanidade. É isso. Eu acho que à medida que os pretos também vão se elevando, quem vai tendo consciência, vai se melhorando e tal, mesmo com todo o esforço, por isso que vai levar muito tempo. Sim. E daí ele vai criar também uma rede de amigos, ele mesmo vai ter condições, ele vai chegar nesse ponto de poder ajudar, né? Os seus. Isso já acontece muito nos Estados Unidos. Os seus, né? De dar. Já vi até gente falando assim, de dar emprego, de comprar coisas de pessoas negras, assim, né? Sim, De uma forma de isso ajudar. acontece muito lá, O né, Brasil está Thiago? com um movimento deste, Tá chegando aí, né? assim, chamado Black Money, né? Isso, onde os próprios negros, acabam comprando coisas de outros negros para que nós conseguimos financiar nossos próximos irmãos. Então esse é Então a ideia é assim, se você sabe que tem uma lojinha de uma pessoa negra, vai lá, compra dessa pessoa. Se ela tem um posto de gasolina, vai lá, abastece nesse posto. Se ela tem uma farmácia, se ela tem uma pizzaria, a ideia é essa, né? Nós fortalecer, né? Pra que, Aí tem aquela coisa que o pessoal fala também, mas os próprios negros brigam entre si. Tem que entender que quando nós saímos de África, ninguém saiu de um país só. Cada um saiu de um lugar. A África é um continente, muita gente erra nisso também. E quem também está vendendo, né, acho que também vale para o empresário negro. Sim. Ele também vê que é um irmão de cor, uma pessoa não facilitar também a vida dele, Sim, né, para que ele também prestigie, né, não explorar, não cobrar. Talvez, se for possível, até cobrar um pouco mais em conta. Né? Dá valorizar a credibilidade que o irmão está dando para ele. de um pro outro, né? De um pro outro, eu acho que tem que receber. O produto e valorizar o dinheiro daquele porque também às vezes o negro não vai comprar numa pessoa negra preta sabendo que lá é mais caro. Tem que ter essa consciência, né? Porque é como se fosse irmão explorando irmão, né? Então, eu acho que não faz sentido eu tô falando? Faz, total. Tem que ser assim. Porque se um vai fortalecer o outro tem que estar no mesmo espírito. Né? A gente Verdade, tem que tanto o empresariado negro, né, como os clientes, né? Hoje já está bastante, a porcentagem é pequena, mas se for ver referente a pouco tempo atrás, a gente já avançou muito sobre isso, né? E já estão falando nisso, pelo menos. Ele está falando, conversando, né? Já existe uma consciência, né? Que já está se espalhando por aí e isso vai. A luta ela é antiga, ela é grande, ela é antiga, porém se viu necessário agora nesse momento a gente falar, né? Despranar mesmo, sair para em defesa, porque estava chegando a um ponto que a gente estava ficando voltando, sendo massacrado, tendo retrocesso sobre preconceitos, sobre ideologias que pra gente não é válida esse pensamento de exclusão. É mais interessante não é interessante. Não aceita mais, né? Não aceita mais agora. Já foi. E depois a consciência abre também, fica mais. Sim. A gente entende e não consegue mais. E olha só que interessante. Aceitar. Depois de consciência abre. A gente pode pensar na questão de quando começou as cotas. Os negros começaram a ir mais para a universidade e a partir daí, olha só, o processo que está hoje. Hoje nós estamos em 2021, a cota foi em 2013. Pensa bem como que a mudança... Não, 2013 não, desculpa, 2003. Pensa só a mudança que houve nisto. 18 anos. A criança que nasceu em 2003 hoje já está indo para a faculdade, então já tem o consciente, então os pais dessa criança já começaram a pelo menos já. É muito legal. É interessante isso. Porque eu assisto bastante TikTok, não sei se você vê algumas coisas. E essa geração, ela tá muito mais mente aberta, muito sabendo o que tá falando. Né? É uma geração que dá orgulho. E mesmo assim é os que estão procurando, vamos supor, se melhorar, né? Sim. Porque tem muita gente que verdade. também tem todo esse lado, né?
Sim. Uma outra coisa, gente, que eu ia perguntar pra vocês. Mas há um vocês- tempo atrás, nem que queria se melhorar não tinha tanta chance, né? Agora já tá Não tendo a tinha, chance. Porque até porque então. a questão da consciência. Tinha só os casos excepcionais. É. Assim, infelizmente, filhos de jogadores de futebol, filhos de atores, filhos de pessoas que tinham cargo, que tinham... Também de qualquer jeito já tava lá Que não na frente. contemplava a maioria, só Era exceção. exceções. Só voltando um pouquinho no que o Thiago falou, que às vezes a divergência entre nós mesmos pretos, que alguns, você falou que cada um vem de um lugar, né? Sim. Então, assim, é bom deixar claro que a origem é a África, mas existem vários países na África. Isso, porque muitas pessoas pensam que a África é um lugar só, que é um país, né? Mas não, por isso a divergência, por isso cada um tem, a África é um continente e são vários países. E a gente tem nossa origem de lá, como que descendência, né? E cada um negro tem a sua descendência de lá. E Não dá pra dizer que os negros são todos iguais, né? Mas precisa ter uma consciência pra gente chegar onde a gente precisa, né? Questão de unidade, né? Unidade não significa pensar igual. É unidade mesmo, né? Pensar... Mas aí essa conversa é interessante isso, porque outra pessoa negra também vai ver, ela vai também vai despertar nela essa consciência. Né? E ela vai talvez contar para uma outra pessoa, e é assim que vai, né? Vamos trabalho de formiguinha mesmo, né? Mas que dá bastante efeito, né? Dá bastante resultado. Então, gente, mas aí eu fico pensando assim, não sei como que vocês vão ver essa situação, eu estou imaginando aqui, é uma coisa bem lá atrás, né? Dos nossos tataravôs, né? Vamos supor, o bisavô talvez da minha mãe, que hoje tem 83 anos, vamos supor, né? Que é uma guerra assim, né? E de cor, né? Por cor, lógico, eram pessoas pobres, né? Até de entendimento, de tudo, para poder chegar aonde vocês estão comentando hoje. Sim. Né? Então, mas e agora, né? E o Brasil, pelo jeito, sempre foi um país receptivo, né? Sim. No caso. Exato, aberto, né? Até que tinha que ser, porque senão, né? Nem sei como que seria, né? Mas e agora, com essa mistura? Por isso que eu estou falando da do país. E agora, se com essa mistura de cores que está fugindo, vamos supor, a nossa raça, no caso. Os casamentos, sabe? Com pessoas de pele clara, no caso. Entendeu? É outra questão mesmo, mas é por isso que está usando agora o termo afrodescendente, porque ele assim continua sendo. A pele mais clara não quer dizer que não existe a dificuldade. Em 1930, 1940 mais ou menos, houve uma política do embranquecimento do povo. Sim. Nossa, em 1940, mais ou menos, isso faria mais ou menos 50 anos de abolição da escravidão, 1950 anos, 60 anos. A maioria da população brasileira era negra. Certo. 80% da população. Trouxeram, né? Ou vieram? Não, a população brasileira era negra. Sim. Sua maioria. Teve anos 40, anos 30. Nesse período teve a Revolução Industrial. Então foi necessário ter mão de obra inteligente. Deixa eu colocar assim. Entre aspas, inteligente. Nosso país era majoritariamente rural, de plantações. Sim. Então, com a Revolução Industrial, veio máquinas, veio tudo. Então, foi necessário ter pessoas lá do continente europeu para nos ensinar a trabalhar com máquinas. Então, nesse período... Falar que trouxeram, deixar claro. Trouxeram italianos, espanhóis. E nesse povo, eles não vieram escravizados, eles foram os imigrantes. Eles vieram custeados, vieram para receber salário. Eles tinham casas, vieram com casas. Então não era assim, condições melhores. E com isso, uma das prerrogativas que eles tinham era embranquecer a população. A intenção deles também era essa? Uma das intenções era embranquecer. Tanto é que teve uma época que negro não podia entrar no Brasil. Nem negro americano, que já era um pouco mais avançado, era uma dificuldade imensa para esses negros entrarem no Brasil. Eles queriam pessoas brancas, para que pudessem embranquecer.
E depois os crianças aqui tinham dificuldade até de hospedar. Sim, não era para ser Tinham hospedado. dificuldade para morar em lugar decente. Hotéis, eles não podiam ficar em alguns hotéis, eram hotéis mais de periferia. Mas- Mas e esse clubes, embranquecimento que eles queriam, vamos clarear o nosso Sim, país, um sim. exemplo, mas era proposital Era com proposital. essa ideia assim, de deixar De- nosso de- país de- branco, vamos supor, Que ainda é pode ser? resquício da escravidão, É. que ele acreditava que a raça negra era uma raça inferior. Inferior, Né? eles colocavam a raça negra como uma raça inferior. Resquício ainda, né? Isso, é. Aí, Essa mentalidade escravocrata. aí pensando assim, como estamos casando com pessoas brancas, Pode continuar. como estamos casando com pessoas brancas. E é muito difícil falar sobre isso, porque pensa assim, nós fomos entendidos que os brancos são bons e negros eram ruins. É, Então todo mundo queria casar com branco para embranquecer seus filhos. imagina. E eles ter mais condições social perante a sociedade. Pensa. Então, negro naquela época assim, não, vou casar com uma mulher branca. Então, Mulher esse branca negócio de embranquecer, então era o negro que queria para poder ser aceito, que os filhos tivessem menos questão dificuldade de aceitação, que eles tiveram, sim. né? Mas foi Também empregado o próprio por cima da gente dizendo que os Não queria negros. conter. Não, dizendo que os negros eram uma raça inferior. O negro era ruim, ser negro era ser bandido, era ser taxado como pessoa má, pessoa violenta, tudo isso, Preguiçosa. Nunca preguiçosa. conseguia enxergar algo É, bom no não negro. tinha algo bom. Então o negro cresceu com essa mentalidade, no caso, né? Ô, vó, lembra que a senhora Até falava, hoje. Até hoje. falou pra gente Tem muitas uma pessoas história? Não precisa falar o nome de uma senhora que falou: eles são pretinhos, mas até são gente boa. A senhora lembra disso? Acho que o Dinário falava que era uma branca, né? Lembra? Como que é a história, vó? A senhora lembra? Mas sabe essa aqui? Quando Não fala o nome. a gente chegou na Bahia, né? Fala um pouquinho mais alto só. Quando a gente chegou na Bahia, É. perto da negro e perto da igreja, né? Era isso. Aí eles falam assim, falaram que eles são pretinhos, mas até são de alma branca, né? Que falaram, era isso. E a gente não Eles até falava. gostavam de ir na casa da gente, Nossa, né? nós era diferente. Pessoas brancas, Era elas- negro, era negro, mas tinha alma branca, como se fosse branco, né? Olha só, tá vendo? Tá vendo a questão? Então eles Negro colocam. parecia negro. Nem parecia negro. É. Como se criança negro fosse uma coisa ruim. Era visto como uma coisa ruim. E os próprios negros, Em eles que ano, inculcavam mais isso. ou menos? Você não lembra mais ou menos quando foi? 73, 72, né? É, foi a época que a gente foi. Primeira vez, 72, 73, né? Não sei. Ih, eu era pequenininha. né? Então, É. é por, Entre 72 e 75. Mas fosse Por isso que a gente fala que Entre 72 e 73. 38 anos, por aí. É, quase 50 anos atrás. Tá vendo? Por isso que é muito É. recente tudo isso e que muitas vezes as pessoas não aceitam, E né? o vô levou muito nome de negro. Né? Ah lá. É, né? De vagabundo, Negro que tá aí fazendo isso. Sim. Pegando, né? que associava sempre a isso. É, negro. E falava negro, mas não falava assim negro, assim, esse negro. É. Falava negro com um tom pejorativo, com um tomzinho, né? Um xingamento. Um xingamento, né, vó? Levei me Como se negro fosse uma coisa ruim. Eles vinham, muitos via que não era nada daquilo. Eles Ah. pensavam. Aí se aproximava. Se aproximava, falava, não, mas ele é muito bom. O que ele fazia era muito Sabe sério. falar, conversa direita, Isso. É. educado. Mas só que, olha só como que é interessante. Mas no primeiro Tinha que momento, provar, tinha que- mostrar que ele era uma pessoa boa, É. por ser negro. É, Porque quando eu olhava ele assim, esse negro aí. Já prejulgava, já falava como uma pessoa hoje ruim. não, lá na Bahia. Como, vó? Vitória da Conquista. Como que É não? macumbeiro. Macumbeiro. É, Então, Tudo como coisa ruim, porque é uma religião africana, né? E abrindo- Tudo relacionado a um negro seria assim. Seria- mas como ele era evangélico, né? É. Ele mostrava que ele era. Sim. abrindo A só gente um já uma parêntese, outra meu avô questão. foi um grande pastor evangélico e assim, bom, né? Um homem honesto, Isso. íntegro de verdade e que a gente, muitas pessoas têm história para contar até hoje, Histórias testemunhos, histórias e que lembram da família, É. né? Com o coração aberto. Vitória da Conquista. Quando foi pregar o evangelho lá, foi assim. E essa foi a história dele chegando em Vitória da Conquista em 1970, mais ou Isso. menos. Que já pré-julgavam ele só por Só ele, pela cor da pele, Só né? pela cor da pele. E aí ele
mostrava que ele era um Ele era homem trabalhador, de pai de caráter, família, tinha pai de carteira família. assinada, né? Aí falavam que ele nem parecia um negro, parecia um gente de alma branca, né? Que... Isso. Mas a Você vê gente como- quer deixar até bem claro aqui que não é que a gente não quer ser negro, né? No nosso caso, né? Pelo Não, contrário, muito pelo a gente contrário. é- A gente Só que é o respeito, Só que é o né? respeito, né? Como E branco. somos iguais, Eu né? acho que é a questão O amor é, É, mas tem que Não, mas valorizar cada iguais qual no né? sentido assim, de Com as suas pessoas, diferenças, da luz. né, de respeito do Sim, mesmo jeito, sim, né? Trabalhador, Tanto- de trabalhador. Mas talvez isso não precisa nem vir ao caso, não precisa nem colocar esse questão, né? essas Foi isso questões. aí que Somos foi. pessoas como as outras pessoas. Sim, ser humano. Não, Que merece viver dignamente. Isso, com dignidade, é só isso que a Tenha gente quer. outra cor que tiver, né? Sim, tem a cor que tiver. Isso é. Exatamente, Interessante mas é pensar. muito interessante a gente analisar isso, né? É. Porque a nossa cor não pode chegar primeiro do que Nosso caráter, a nossa do que a nossa humanidade. Ou de que a nossa humanidade. Do que a nossa humanidade. Não, pode em chegar primeiro que lugar, isso. Primeiro Ele eu como mostrou pessoa, sempre o que ele era. sim. Isso aí. E o Sincero, nosso povo foi um exemplo, que ele se Deixou- colocou lá como pessoa. Tudo bem. Estão me julgando? Eu não sou isto. Então eu vou continuar no meu trabalho, né, vó? Foi Mas isso é aí Não se intimidou e foi adiante, né? que volta que a gente estava falando, ele teve que provar 2 vezes, né? Sim. Ele tinha que provar Que por se ser impondo, tipo, eu não vou embora mesmo com essas pessoas me xingando, me achando que eu sou vim isso. fazer isso e vou continuar fazendo o meu trabalho. esse é o E propósito. depois continuando e mostrando e sendo quem ele era, né? Talvez pensando ao O trabalho contrário. dele ficou lá. Uma pessoa de pele branca Se não ele teria fosse toda uma pessoa de pele branca, talvez Seria ele bem tenha mais recebido. condições hoje por ser o que era um pastor. Porque ele poderia ter ganho muito mais coisas. Hoje ele é falecido. Muito mais coisas no mundo, né? Assim, como a pele negra talvez tenha atrapalhado bastante. bloqueou, foi os obstáculos que não chegou. Que uma pessoa de pele clara Talvez chegaria mais rápido, Não né? passaria. Não passaria. É essa a questão, essa que é a questão. É claro que Se muitas fosse pessoas. pensar, o que era branco que estava lá, ficaram tudo embaixo dos pés dele. Ah lá. Porque não É. sabia prosseguir. É. Isso, ele prosseguiu. E eles. Ó, mas um exemplo que fala que não é a cor da pele. Não tem a ver com a cor, até ver o talento, o dom, o chamado, Você né? sabe com a pessoa, com o ser humano. O ser humano, né? Não depende da pele, da cor da pele, né? Isso. Sempre. A gente está falando aqui de coisas nossa, né? A cor da pele. Por exemplo, pode ter outras pessoas de outras cores falar, mas eu tô no mesmo patamar que a gente aqui está conversando. Mas a quantidade, a porcentagem de nós que chega lá é muito menor Mínima, né? do que a Da pele porcentagem clara. de uma pessoa da pele clara, exatamente. Sim. E ocupando também posições de poder, como diretor, como Isso. juiz, médico. Nas novelas, nos filmes agora que está tendo mais participação dos negros. Antes era uma que era empregada, né, na novela. Nas passarelas, em tudo Nas assim. passarelas. Tudo, assim, em profissões de destaque, o negro ainda é bastante. A presença do negro ainda é muito pequena. É muito pequena, né? Isso é verdade. Mas esse negócio que vocês estão comentando aí, você vê, não vai muito no hospital, né, É verdade. como é que fala? Depois fica muito No difícil. funcionalismo público, né, de um modo geral, né, você vê que realmente o concursado, um exemplo assim, né, é uma minoria. É a menor né? parte. E hoje a gente tem, para reparar, isso tem que ter cotas para funcionário Conseguir. público, cotas para várias coisas para conseguir reparar esse atraso, né? Que teve. Exato. E no seu caso, Pedro, na sua época, você Isso foi... teve mais coisas aqui. Para aparecer? Sim. O quê? Até mesmo ele não, que roubaram a família, vai pra lá. É mesmo? Foi, Uau, olha só. É. tá saindo. Tá. Tá falando. Não, tá saindo bem baixinho. Porque vocês podiam falar que isso aí ficasse pra... É. A Cavoca é que fala que ele teve várias outras coisas. Por ser também negro, ele foi injustiçado, né? caluniado, falaram que ele tinha roubado a família, que tinha roubado a mãe, Todos os documentos. como tinha roubado a esposa, pra poder. E todos os documentos.
Aí os irmãos Quer dizer, falaram, como uma pessoa negra não tem direito a ter uma família, né? Ele chegou lá com a família dele, aí Olha que interessante, a gente faz um aí recorte. depois eles foram e falaram assim, irmão, só podia como falar? Processar. podia processar, né? Ele disse, não, minha assim fez com Jesus. Ele Eu entendeu. criei em Jesus. E Jesus que vai julgar isso aí. Deixou pra lá, né? É, deixou. Como a gente está falando. Eles fizeram com Jesus também. Olha só. Sabia as escrituras, ele mostrou o lugar, né? Fala do recorte. Não, o recorte é assim, interessante, que nessa época aí foi 1970, foi 73, entre 72 e 75. 100 anos mais ou menos de abolição da escravidão. Provavelmente meu avô foi filho ou neto de escravo. Estava muito próximo. E essas pessoas que fizeram isso com ele também, provavelmente seriam filhos ou netos de senhores de escravos. Isso. Pensa bem como que eram as coisas. Então esse preconceito que eles tinham ainda estava muito vivo na mente desse pessoal que julgaram meu avô, que falaram que ele era... É o chamado racismo estrutural. Racismo estrutural. Que vem vindo de geração em geração. Isso porque se Então, seu avô tivesse aqui, filho, É. hoje ele só teria 90 anos de idade. 90 anos. Entendeu? Tem Não era muitos tão vivos, né? Tem Pessoas muitas vivas, né? Muitas pessoas. Então não é uma coisa como você está frisando bem, né? Que não tem tanto tempo. Não tem tanto tempo. Não tem Você muito que é tempo. muita coisa É. assim. Então até hoje, para sair da mente, né? De um grande Da número de grande pessoas, população, né? Tá muito assim, lento. Até que está tendo pessoas, né? Que está superando devagar e acreditando, não, eu posso alguma posso. coisa. E ainda tem né? negro, não faz muito tempo, igual eu morava num apartamento em São Paulo, perto da Angélica. Aí um amigo meu negro, a gente estava vendo uma outra família negra no outro apartamento. Aí naquela região que é uma área assim, média alta, né, de São Paulo, né, assim, classe médias. Aí o meu amigo falou assim que aquela família, aquela mulher que estava lá, por ser negra, ele achava que ela era empregada. Olha só que E ela interessante. morava, né? Era uma família negra, a gente se conseguia enxergar eles lá dentro do apartamento, do outro apartamento do prédio, pertinho do outro, e ele achava que ela, por ser negra, fazendo, não, mas ali é uma família, ele achava que ali ela era empregada daquela família. E ele era, seu amigo era? Um amigo negro. Também? Olha Isso é como uma questão de colonização. colonização. Sim. Mas é interessante que o tio falou Mas a gente se isso. enxerga, né? O tio conseguiu Ainda. perceber uma família em volta de quase quantas famílias brancas que tinha lá? Tinha uma família. Esse Uma foi, única era família. destaque, né? Era destaque. Que ainda assim achava-se que ela nem morava ali, ela era empregada. Mas essa família sofreu preconceito ali, né? De um outro negro que tem um olhar, aquela coisa do racismo interiorizado, né? De um outro negro que você sabe, mas eles devem ter passado várias coisas ali Provavelmente. que só eles pra falar, né? Mas Pensar assim de outro, né? Que você É acaba como se- carregando na sua mente, É como né? essa coisa da coisa de você, igual meu pai, por ser negro, é como se ele não tivesse direito a ter uma família, ter esposa e filhos. Sim. Dignamente, sem roubar, sem nada. eles julgaram por ter esposa, por ter filho, por ser evangélico, porque eles chamavam ele de macumbeiro, sendo que é uma coisa que não é pejorativa também, mas eles estavam, né, xingando ele ali. Então foram várias coisas que o meu avô sofreu preconceito só por estar ali, sendo negro, levando a obra, né? Fazendo a vida o bem digna. para as pessoas, dele, né? Até. Levando Né? palavras de esperança para aquele Pras povo, povo, mesmo né? assim, ele Mas foi ele preso. não desanimou. Então, para o negro ainda hoje. A história dele é muito bonita, né? É vó? bonito, sim. É Era bom ter Que engrandece também o povo, a luta do povo negro, né? Sim, com um certeza, homem que com não certeza. sabia ler, Que sabia mas que minimamente aprende, ler. sabia minimamente, né? A quarta série tem feito? Não. 15 dias de escola. 15 dias 15 dias de escola. E ele dava aula, dava seminário. Depois ele deu aula, deu seminário, aprendeu a ler com a Bíblia, sozinho. Então, e a integridade dele também, que a gente está aqui entre nós, mas se a gente chamar pessoas da época que ele pastoreou, Sabedoria de Deus mesmo. é uma história muito bonita, mas também ele enfrentou muitas coisas para hoje a gente poder estar contando
uma história bonita. Não baixou a cabeça, foi adiante para que a gente pudesse hoje estar aqui, né? Então a gente deve muito aos nossos. Não ninguém, nem. A gente deve muito a isso precisa ter passado nós. Não tinha jeito de ir para frente. O tio estava contando pra gente a história que, graças aos a nossa avó, a mãe e a nosso vô, que hoje é antepassado por ser falecido, que nós temos a educação, o caráter de hoje, né? Então, tudo que conquistamos tem um pouco deles em nós. Por mais que tenha tido o preconceito, o racismo, nós conseguimos, de maneira honesta, chegar até aqui. Aí a gente para pensar, e aquelas outras pessoas que não tiveram uma estrutura familiar para que isso acontecesse. Que não veio, não teve ninguém abrindo o caminho para eles. Porque querendo ou não, eles abriram o caminho sim, pra gente. Como a gente consegue entender esse outro, essa outra Lembrando população? ainda que a gente não está naquela escala que eles chegam facilmente. A gente ainda está aqui embaixo. Mesmo assim, ainda a gente se tá julgando, ainda que somos muito longe, que ponto, né? Ainda o quanto que falta para nós ainda. Quem ainda acha que andou bastante. A gente acha que a gente está, né, bem, mas Não é interessante a gente julgar a gente por outras pessoas que são menos com a gente, mas a gente a gente está comparar. comparando em sociedade, na verdade. Em questão de sociedade, a nossa evolução foi tida através de pessoas, de exemplos de antepassados que foram positivos para a gente. Bravadores. Que nos deram estrutura, que nos deram estudo. Que não abaixaram a cabeça para o preconceito. Sim. Imagina pessoas que não tiveram essa estrutura familiar. Esse referencial, Esse né? referencial. Como Pra eles é mais como que são Que é a essas grande pessoas hoje? massa, né? Porque a maioria das pessoas não tem estrutura. É mais difícil, né, de ter essa estrutura. Só que O desafio é muito maior, né? uma coisa que eu acho interessante, né? Talvez eu sou meio suspeita a falar, né? De meus sobrinhos, no caso. É uma coisa interessante, assim, a gente vê uma coisa também que acontecia, né? Ou acontece. Hoje eu não sei, tá meio bagunçado isso, né? Em várias classes. Mas vamos supor, algo que aconteceu na nossa família, vamos supor, meus sobrinhos bem novos, né? De 20 anos, 25 anos, né? Como vocês, 30 anos aí. Bom, eu E queria daí, né? estar com 25 anos ainda. Que vocês, vamos supor, tem algo muito importante, né? Que vamos supor, que talvez não é tão comum, não era visto para os negros, né? Vamos supor, formar famílias, Sim. com educação, entendeu? Querer mesmo um casamento assim, todo formal, todo, sabe? Não, eu vou casar com uma mulher mesmo, de uma forma assim, com dignidade, né? Não quero ter um lar, uma família, minha própria casa, lutar para isso. Então isso para mim é muito gratificante, entendeu? Eu saber assim que eu tenho acho que uns 9 sobrinhos, né? 9. Mais ou São menos. 9 no total? São 9. Ai, desculpa, gente. 2. Vocês são 10, será 11, tá Seria 11, né, Paulo? 10 netos, são mais. 10. Então, mulher. Então, eu fico feliz, gente, para mim é até difícil não dizer isso agora, assim, de saber que a maioria são de faculdades, entendeu? Trabalham até serviços públicos, né? Concursados. Então, já querem assim, ter uma vida, né? Estabilizada, com os exemplos que vocês tiveram, né? Dos avós de vocês, dos pais de vocês, né? Infelizmente, vamos supor, a minha irmã, né, que seria a mãe de vocês, né, que é meu sobrinho, ela faleceu cedo, né, mas ela deixou um exemplo muito lindo para vocês, de um casamento que viveu mais de 20 anos, viveu bem alicerçado, né, lógico que é como a gente está falando, era simples, era pobre, tudo, mas essa dignidade que qualquer ser humano precisa ter, vocês Foi têm, nossa né? estrutura, A estrutura né? de vocês, que é isso que talvez vocês ainda tenham força para poder estar resistindo essas, né, desafios aí lá fora, né? Põe, vocês são negros, vocês, é de qualquer jeito, né? Não tem estrutura nenhuma, não. Vocês programaram uma vida para casamentos, né? Igual eu tô falando. A maioria de vocês, acho que uns 3, 4 tem
faculdades, né? Sim, né? hoje eu Sim. caminhando para mais, né? Para mais, né? Trabalham em serviços públicos, como a gente está falando, né? Concursado, que não é talvez tão comum na juventude, talvez da idade de vocês, né? E negros, né? Que é o que está sendo discutido aqui. Então é possível, de qualquer forma, qualquer família ter essas condições, né? De ter dignidade na vida, sonhar com coisas que dão uma estabilidade, um conforto melhor, né? Por mais que o outro veja a gente só por causa da cor, assim, diferente, é por isso que hoje está tendo as reflexões, as conversas, pra gente conseguir isso que a gente, porque muitas pessoas até então não acreditavam nisso, né? Exato. Que é Porque possível. o primeiro passo é acreditar também, né? Porque senão você não consegue nem fazer nada se não acredita. Acreditar, ter sua postura, né? Saber quem você é e enfrentar. Porque mesmo que você acredita, você começa a acreditar, você não sai da cama. Não sabe, Você abaixa a cabeça e vai. E para vocês, Você é a mãe e nunca. por isso se perdeu na vida, né? De qualquer forma, né? Sempre ele deu um bom testemunho. Deu testemunho, né? Eu vou supor, para vocês mesmo, o tio de vocês, o Pedro que está aqui. É um exemplo, né? Na juventude dele, na adolescência dele, correr atrás de concurso Sempre público, sempre estudou, tá no meio de pessoas, né? Meio de igual para igual, mas nunca por isso desfez de ninguém. Dele Né? era cantar, ler. Entendeu? Então, né? Procurava sempre estar escolhendo coisas boas para a vida, né? Então não está em si. Eu acho que o mundo lá fora é que fica pondo minhoca na cabeça das pessoas, né? Que não pode, é negro, é isso e aquilo. Mas é igual vocês acabaram de falar, acreditar, né? Isso, a minhoca na cabeça, está enraizada, infelizmente. Então, essa conversa, né? Toda uma sociedade. as conversas, as reflexões, é justamente para tirar essa minhoca na cabeça. Que é possível, né? São iguais, tem condições, que a gente vai superar, né? É possível. Através de uma reparação, né? É necessário. E não ficar aceitando isso, mas não de forma também depressiva, assim, com guerra, com lutas, que vai, tipo, mais lá embaixo. Não, com dignidade, com postura, né? De igual para igual, né? Não é com guerra, não é com falta de educação. Que aí é que nós vamos mostrar, não, a gente também tem dignidade, a gente está lutando por uma coisa melhor, né? Aí na sociedade, de igual para igual, tem condição de trabalhar normal em qualquer setor, só é se preparar como qualquer outro, né? Mas sem... O que a gente precisa é do espaço. A gente, igual você falou, é capaz de trabalhar em qualquer lugar. A conversa, tudo é para que as pessoas que têm esse espaço nos dê o espaço para a gente entrar ali. Com dignidade, né? E de igual para igual, sem fazer cara feia porque é negro, porque é isso, né? Ou mesmo pessoas pobres, simples, né? Mais ou menos isso. Alguém que tenha condições dê essa oportunidade, que é o que está sendo falado aqui. Para essas pessoas se levantarem, se sentir, não, eu posso sim. O caminho é bem longo, a gente tem que estar realmente de peito aberto, né? Pensando positivo e para frente, enfrentando. Não olhando para os preconceitos ou olhando com o intuito de melhorar, né? De derrubar, de não chegar em nós para a gente chegar lá, né? Exatamente. Mas é muito legal isso, meninos, que vocês estão fazendo e vocês estão mostrando pra gente, nós mais velhos, que vocês estão procurando o melhor, entendeu? Todos nós com as suas histórias, cada depoimento eu acho que pode ajudar alguém. Acaba a refletir, a pensar, a ser uma inspiração, né? Sim. Com certeza, né? Para os nossos irmãos de cor. Exatamente. A geração futura, né? Geração futura. Isso, a gente, se for ver, a gente não sabe, né, quando que tá a história, mas a gente, um exemplo, está no meio da história. Teve um passado, nós estamos no presente e vai ter um futuro. Hoje nós estamos na história, né? Hoje a gente cada dia que vai construindo, né? A história. Só hoje. E o legal, meninos, que vocês fazem isso hoje. Somos a história viva, né? As próximas gerações, igual vocês estão falando, não existe, né? Eu agora, né? Quando chega já é hoje. Quando chega já é hoje.
Porque a geração que veio amanhã, no caso, né, depois, é nós que somos responsáveis. Sim. Né, porque o seu bisavô, né, meu bisavô, minha avó, talvez não estarão mais aqui ou em condições talvez de dar esse exemplo, né, para essa nova geração. E assim o nosso Brasil vai melhorando. E se não tivesse as pessoas com essas mentes que, né, acreditam que é possível, boa, né, que pode sim ser pessoas do bem, por que não? Independente da cor da pele, né? São pessoas humanas, sim, e que estão procurando o melhor. Justamente para deixar uma raiz aí legal para as outras gerações que vêm, né? Eu fico feliz e parabenizo vocês de estar procurando o melhor, sim, com certeza. A gente por mudar, né? Igual a gente da mudança. Todos nós, né? De mudança, né? Igual você mesmo que você é funcionário público, né, Tia? Eu não mais, eu já fui, a Heloísa continua. A Heloísa, né? Você é da área da educação, né, Heloísa? Então, o Pedro, que meu irmão também, mais de 20 anos também funcionário público, né, Pedro? Muito legal isso, né? Eu sou particular, eu sou privado agora, trabalho numa empresa. Então, é possível, né, com dignidade. Tá bom, com certeza. Empresa boa. Exato. A empresa continua mudando. Ir pra frente. Coisas boas, né? Sim. E isso é muito importante, sim, né? O mais importante é a gente tentar inspirar essa geração futura, principalmente a geração negra, né? Mas agora eles são cada vez mais conscientes, né? Cada vez mais acreditando. O que você acha, né? Você que lida com essa família, vocês são mais jovens? Muito, eles são muito mais conscientes. Eles estão falando bastante, eles estão buscando. Estão tendo reuniões, né? Eles estão buscando ser compreendido, né? Falar, explicar o porquê. Porque às vezes a pessoa não sentem, né? Tem aquela. Os anseios e angústias. Aquele racismo estrutural, mas porque é estrutural, é da sociedade. Aí a pessoa, hoje em dia, os jovens conscientes já estão conseguindo conversar, se colocar, explicar, e fazer se entender. E também tem procurado demonstrar, né, com as suas atitudes, que é possível, né? Porque às vezes só criticar, só falar e não mostrar também a ação, é ação, difícil, né? né? É o principal, no caso, é o principal. Uma de atitude. De atitude. Tá vendo forte. Né? Tá vendo forte a questão da então, atitude. eu acho que isso daí é muito. A gente aqui, né? É o que eu tô falando. Meus sobrinhos, graças a Deus, né? Minha família em si, a gente vem vindo devagar. Como vem vindo, né? A situação aí da dificuldade. Mas graças a Deus a gente nunca deixou se abater por isso. Sim. Entendeu? É uma coisa lenta, em pleno 2021. A gente pode andar de cabeça erguida, na onde quiser, né? Que a gente, graças a Deus, temos um certo equilíbrio, né? Tem uma noção assim de viver bem, né? Com mente, sem trauma, sem, né? Encarar a vida normal. Somos simples, pobres, tudo, mas temos dignidade. Posso ir, né, em qualquer lugar, de cabeça erguida, que, né, não vou ficar me recuando por isso ou por aquilo. Cada um com a sua mentalidade, né? Mas nem todo mundo talvez tenha essa, né? Não, ainda é muito pequeno. Por isso que está começando, né? Sim, as pessoas se sentindo livre um pouco. Já andamos bastante, mas falta bastante coisa, né? Bastante, mas é o que a gente está procurando deixar, né? Mas a geração futura tá vindo aí com todo o gás, né? Tem a impressão que tá. Porque eles estão mais debatendo o assunto. Sim, está tendo políticas, né? Você acha que as redes sociais têm ajudado? Bastante. Assim, a internet, Depois daquele homem nessa coisa da conversa. Sim. Muito. Eu achei Depois do George Floyd. Eu achei que Muita coisa aconteceu, né? É porque quando o George Floyd morreu, os negros já estavam cansados daquilo acontecer, né? Aí quando aconteceu mais uma vez, em meio a tantos outros acontecimentos que estavam acontecendo, veio a... Você acha que igual aconteceu lá nos Estados Unidos, aconteceu aqui no mercado, aqui em Porto Alegre, você acha que teve a mesma reação?
Mas Chegou perto, mas não é. Falta então, ainda. porque é diferente, né? A questão da escravidão americana é muito diferente da escravidão Mas é americana. igual, mas até aqui também, os negros daqui também parece que ficou. Sim. Nós temos eles como exemplo, porém não temos Olha- a força que eles têm. Agora, por que o negro de lá consegue mobilizar tanta gente e o daqui não? Né? Também é uma pergunta. Vem tudo desde a abolição. Nós somos escravos iguais, mas o caminho dado para o negro de lá e o negro daqui tem diferença. E dali eles lá conseguiram se impor mais e a gente aqui já continuou um pouco. Então, um negro lá, uma coisa que Bastante. acontece lá, Mas ajudou sensibiliza bastante. tantos negros daqui. O que acontece aqui. Não, mas aí isso vem de educação. Pensa que nos Estados Unidos teve o apartheid em 1950, 60. Após isso, teve uma política de reparação. Isso então. De reparação. Então, a partir desse momento, os negros começaram a ficar mais instruídos lá nos Estados Unidos. No Brasil, começou a ter a política de reparação de Agora, cotas recentemente. só em 2003. Ah, não, tá filmando. Tá acabando a bateria. Só 2003. Mas vamos parar, que senão a gente não vai É melhor, né? conseguir. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Parabéns, mamãe. Parabéns. Que vocês Parabéns, continuem mamãe. felizes e procurando No seu melhorar. aniversário. A aniversário da mão foi cabeça. O papo Foi cabeça. só cabeça de baixo. Papo cabeça pra homenagear a avó. Muitos anos de vida. Somos livres! Não, vai acabar aqui. Põe. 83 aqui, avó. Isso aí! Já tá muito Deus. Vira com rosinha pra vocês. Ah, uma rosinha. Ah, tanto faz. Aê! É que ele vai Aqui na TV tá bom. Bom.